nós vamos conversar agora com o procurador do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho aqui no Piauí, doutor Edno Moura. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. E o assunto que nós vamos tratar com ele é a questão dos atrasados dos servidores terceirizados. O Piauí, o Estado, pode ter as contas bloqueadas em 4 milhões de reais por causa do pagamento às empresas que são responsáveis pelo pagamento dos terceirizados, que estão em atraso. Esse é o pedido do Ministério Público do Trabalho. E a Justiça vai julgar quando, doutor? E por que a Justiça do Trabalho fez esse pedido, Ministério Público do Trabalho? Veja bem, o Estado do Piauí ele vem, desde o início do atual governo, dizendo que as empresas que não empenharam os seus valores, essas empresas teriam que buscar judicialmente os seus recursos. E o que acontece aí? Ignorando uma situação, que é a situação dos trabalhadores. Só para explicar, o que não foi empenhado no ano passado pelo governo passado, o governo atual está dizendo que não tem como pagar, só que as empresas ou as pessoas precisam procurar a justiça. Exatamente. E aí nós temos um elo nessa corrente da terceirização, que são os trabalhadores. Pessoas que efetivamente prestaram serviço no Estado do Piauí e por uma leniência tanto das empresas prestadoras de serviço como do próprio Estado do Piauí, que mesmo diante dos trabalhadores no local prestando serviço, eles não adotaram as medidas para poder fazer o empenho respectivo, para criar um fato, para dificultar o pagamento desses trabalhadores. As empresas, por sua vez, elas têm culpa também, porque, neste caso, diante da inexistência do empenho, elas teriam que buscar o Estado do Piauí e exigir que fosse feito o empenho, já que o serviço foi efetivamente prestado. Aí são empresas, doutor, de segurança, na área de saúde, em todas as áreas. Caso específico desta ação, são 4 empresas de terceirização na área de asseio e conservação. Asseio e conservação. Asseio e conservação. Agora, então, vale apenas para essas empresas. Esse bloqueio é para essas empresas. Mas não impede que outros bloqueios possam ocorrer. Claro, se levar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, ele adotará as medidas para que os trabalhadores possam receber esses recursos. Agora é bom que fique bem claro que foi uma ação movida pelo Ministério Público, mas nós não temos uma resposta do Poder Judiciário ainda. Foi dado 5 dias de prazo para que o Estado do Piauí se manifeste e, transcorrido esse prazo, o Poder Judiciário vai deliberar. Bem, quero dizer que a nossa produção procurou o governo, mas ninguém da equipe econômica quis se manifestar sobre esse pedido do Ministério Público à Justiça. Segundo as assessorias, o governo vai aguardar a decisão judicial para aí então se manifestar. O valor é de 4 milhões? 4 milhões. É bom que fique bem claro que esses 4 milhões são apenas de crédito trabalhista, não é de todo o valor devido pelo Estado do Piauí às empresas. Porque o objetivo do Ministério Público do Trabalho, nesse caso específico, é de assegurar o pagamento aos trabalhadores. Porque às vezes o governo pode estar devendo a uma empresa de asseio que tem equipamento que usa, de alimentação que tem os custos, né, com material de consumo, e no caso não, é só o que é devido aos empregados. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho se restringiu a pedir o pedido ao crédito dos trabalhadores. São 500 trabalhadores? São em torno de 500 trabalhadores de 4 empresas apenas, né? Na semana passada... Essa ação, doutor, já ocorreu em outras situações ou em outros estados? Sim, nós temos situação semelhante vivenciada em Brasília mesmo, em que também ocorreu essa mesma situação do governo passado não empenhar, deixar um crédito com as empresas, inclusive trabalhista, muito elevado, e o Ministério Público do Trabalho adotou essas medidas. Se a Justiça determinar e o governo não fizer o pagamento, quais são as penalidades? Se for determinado, o Estado obrigatoriamente fará, porque ele está sujeito, inclusive, à prisão dos secretários, se houver decisão nesse sentido, né? Nós estamos falando sempre em tese. Uma das sanções ou das frentes combinadas é exatamente a possibilidade de prisão dos gestores da pasta.
Procurador, a gente recebe aqui algumas informações dos telespectadores que uma parte da dívida poderia ter sido paga para essas empresas para ser repassado o recurso aos terceirizados e que a empresa não estaria repassando esse recurso. O Ministério Público do Trabalho tem alguma maneira de intervir se caso isso proceder? Sim, nesse caso específico destas ações que nós ajuizamos, o Estado do Piauí ele sabe que não pode passar para estas empresas diretamente o recurso. Tem que ser bloqueado e depois de uma audiência, que pode ser feita tanto no Poder Judiciário ou próprio Ministério Público do Trabalho, definir como é que vai ser feito esse pagamento. Nós temos um caso específico da Ingerp, que já foi feito parte do pagamento, em que a gente está advogando junto à empresa para que ela faça diretamente o pagamento aos trabalhadores. Porque as empresas elas estão numa situação bastante difícil por conta do atraso, são empresas que não têm um lastro econômico-financeiro forte, efetivamente. A maioria não tem a idoneidade econômico-financeira efetiva para prestar serviço ao Estado do Piauí e elas dependem muito desse repasse. Deixou de repassar, elas já descumprem todas as suas obrigações, tanto as trabalhistas como tributárias e as obrigações creditícias de uma forma geral. É por isso que não é recomendável que o Estado faça o pagamento para as empresas antes de ter certeza absoluta de que os trabalhadores vão receber. Porque é bom que fique bem claro que muitos estão sem receber salário desde o mês de outubro. Alguns outubro, outros novembro, a partir de novembro. Mas, na verdade, os 3 últimos meses do ano de 2014 são bastante críticos nessa situação. Um argumento utilizado já pelo governo, ou por gestores do governo, é que não há vínculo do Estado com esses servidores, que o vínculo do Estado é com as empresas. Esse é um argumento comumente utilizado pelo Estado do Piauí. Ocorre que o contrato de terceirização, obviamente, há uma triangulação. Ocorre um contrato entre o Estado, que é o tomador, e a empresa, que é a prestadora de serviço, e o contrato de trabalho se dá efetivamente entre a empresa prestadora e o trabalhador. No entanto, esses trabalhadores efetivamente prestaram serviço ao Estado. Se prestaram serviço ao Estado, o Estado teria que efetuar o pagamento para as empresas, porque senão ela não teria condição de fazer o pagamento, porque as empresas claramente não têm idoneidade econômica, o lastro econômico-financeiro necessário, que tem que ser avaliado também no momento da licitação. E no caso específico, segundo a jurisprudência dominante, inclusive do STF, quando o Estado deixa de efetuar o pagamento, ele incide em culpa, e aí ele será responsabilizado também pelo pagamento dos terceirizados. O senhor acha que esse tipo de situação, que é uma situação limite que o Piauí viveu, Brasília viveu, põe em xeque a terceirização de servidores? Eu tenho certeza que sim. A terceirização ela tem uma enormidade de problemas, principalmente da forma que ela é feita hoje no Brasil. Porque qual é o objetivo da terceirização? É otimizar a empresa que está contratando para que ela possa atuar na sua atividade finalística. Para isso, você contrata uma empresa especializada, ou seja, que efetivamente tem know-how naquela atividade meio, ou não essencial da empresa, para que ela possa depois obter uma melhor marca, uma melhor produção no âmbito da empresa. Mas o que acontece hoje é que as empresas não têm know-how nenhum, não têm especialidade, são contratadas de qualquer forma, independentemente... Não tem esse lastro financeiro que o senhor fala, né? Não tem, normalmente elas são empresas aventureiras, em que, diante da possibilidade de não investir, porque eles não precisam investir basicamente nada, porque se quer empregados eles têm que ter, eles participam de uma concorrência ou de uma licitação sem empregados, sem estrutura alguma, e depois eles confiam que vão fazer o pagamento dos trabalhadores com o que ele receber do tomador. Inclusive o lucro que ele vai ter vai ser exatamente deste contrato e do que ele vai receber. Então fica muito fácil você participar desse processo licitatório, e a maioria das empresas tem se mostrado que são efetivamente aventureiras. E o grande perdedor é o terceirizado, é o trabalhador, né? E o trabalhador, sobretudo, porque nós estamos vivenciando uma era de precarização absoluta da relação de emprego. O telespectador perguntando aqui, doutor Edno, ele falando da impessoalidade do Estado, mas questiona se o Ministério pode também processar os administradores anteriores a esse governo. Onde iniciou a dívida? No caso específico do Ministério Público do Trabalho, não, porque a atuação do Ministério Público do Trabalho na Justiça do Trabalho é em prol do cumprimento dos direitos trabalhistas e das condições de trabalho no ambiente de trabalho desses trabalhadores. Isso pode ocorrer no âmbito do Ministério Público do Estado e, dependendo da origem do recurso, no Ministério Público Federal.
Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente no Jornal do Piauí, doutor. Eu que agradeço e espero que efetivamente o Poder Judiciário tenha uma sensibilidade para essa situação, porque nós estamos vendo uma situação excepcional. E ele não fique preso a amarras de questões formais, como a existência de empenho ou não, mas que leve em consideração a verdadeira situação desses trabalhadores que estão há muito tempo sem receber salário, quando a empresa e o Estado se beneficiaram do serviço que foi prestado por eles, e isso não pode ser ignorado no momento de um julgador decidir. Obrigado, doutor.